Olá, olá, crianças! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu me chamo professora Kelly e vim com uma aula de matemática para as turminhas do segundo ano do projeto Recomposição da Aprendizagem. A nossa aula de hoje é a aula de número 06. A gente vai dar continuação ao assunto de números, certo? Só que hoje a gente vai focar em dúzia, dezena, meia dezena, centena e meia centena. Vocês já ouviram falar nisso? Já, né? Que eu tenho certeza que nas aulas anteriores aí, vocês já ouviram, que os professores já trabalharam com vocês, mas quem não lembra, não tem problema algum. Vocês vão lembrar agora. Vamos lá? Pronto. Antes da gente iniciar todo o contexto, da gente resolver um monte de questões legais, vocês aí vão correr até o quarto de vocês, ou a sala, ou o local onde vocês guardam os materiais escolares de vocês, tá? Então pega aí o caderno, pega um lápis e uma borracha para vocês anotarem tudo que a gente for aprender hoje, certo? A gente vai resolver algumas questões. Então, vocês vão pegar o caderno e vão colocar assim, ó, número 1, representando a questão 1, e a letrinha correta, que foi a letrinha que a gente resolver aqui. Por exemplo, número 1, primeira questão, letrinha B, com uma letrinha correta. Depois, número 2, representando a segunda questão, e letrinha C, por exemplo, com uma letrinha correta, tá? Porque no final, a gente vai preencher uma folha de gabarito, isso mesmo, uma folhinha que vocês vão colocar as respostas corretas das questões que a gente acabou de resolver. Combinado? Todo mundo já pegou aí o material? Perfeito! Vamos lá! Então, agora a gente vai aprender um pouquinho sobre dúzia. O que quer dizer dúzia? Vocês já ouviram falar? Não? Vamos lá conhecer, vamos relembrar, que eu tenho certeza que vocês vão aprender aí tranquilos. Ó, dúzia nada mais é, certo, do que uma quantidade, certo, que vai representar esse termo dúzia. E que quantidade seria essa? Vejam só, uma dúzia é composta por 12 unidades. Aqui a gente vai dar um exemplo, vejam só, a gente tem 12 pirulitos. Então, toda vez que vocês ouvirem o termo dúzia, vai representar 12 unidades. Sejam 12 unidades de maçã, sejam 12 ovos, sejam 12 lápis de pintar, 12, certo? Dúzia representa 12 unidades de qualquer objeto, de qualquer coisa, certo? Fácil? Pronto, vamos para a próxima. Já que eu digo que dúzia representa 12 unidades, então meia dúzia vai representar o quê? Deixa eu ver. Isso mesmo, deu para ouvir daqui. Meia dúzia representa a metade de 12, certo? Meia dúzia, ela é composta por 6 unidades, ou seja, metade de 12. E qual é a metade de 12? Ah, muito bem, deu para ouvir aqui. Isso mesmo, a metade de 12 é 6 unidades. Aqui a gente está trazendo para vocês, olha só, 6 pirulitos, representando meia dúzia, que pode ser 6 lápis de pintar, 6 ovos, 6 limões, 6 laranjas, tá? Seja o que for. Então, meia dúzia representa 6 unidades. Fácil? Perfeito! Vamos para a próxima. Então, vamos representar, então, essa questão da dúzia, meia dúzia, com o material dourado? Vamos lá, olha só, uma dúzia. Vamos representar com o material dourado? Olha só, a gente tem aí uma tirinha representando uma dezena e a gente tem aí os cubinhos pequenos. Cada cubinho desse representa uma unidade. Então, a gente tem aí, olha só, uma dúzia, ou seja, 12. A gente representa aí através do material dourado desta forma. Pronto? Então, em meia dúzia, como é, professora? Olha só, meia dúzia a gente representa desta forma aqui que está aparecendo para vocês, com esses cubinhos pequenos, que representa uma unidade cada um. Então, temos aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, meia dúzia, 6.
6 cubinhos pequenos aí. Perfeito? Ótimo! Agora, dezena. Já ouviram falar nesse termo, dezena? Vamos lá conhecer o que é dezena, quanto representa a quantidade. Vamos lá? Isso, olha só. Dezena. Uma dezena é composta por 10 unidades. Isso mesmo, 10 unidades. Mas 10 unidades de quê, professora? De qualquer coisa. Olha só o que a gente trouxe para vocês. 10 unidades de lápis de cores, olha só. Então, dezena representa 10 unidades. Pode ser de lápis, de ovos, de maçã, de limões, qualquer objeto, certo? Então, e o que representa então, professora, meia dezena? Vamos lá? Se uma dezena representa 10, meia dezena nada mais é do que 5 unidades, ou seja, metade de 10. A gente vai dividir o 10 ao meio. Então, olha só aí, ó, meia dezena composta por 5 unidades. E a gente traz para vocês aí como exemplo 5 lápis de cores, representando meia dezena. Fácil? Perfeito. E agora se a gente trouxer para a representação com material dourado, como seria? Vamos lá conhecer? Seria assim, ó. Uma dezena, como é que eu represento? Com apenas uma tirinha, porque essa tirinha aí, certo? É chamada de uma dezena, tem 10 unidades nela. Pronto? E a próxima, como seria meia dezena então, professora, utilizando o material dourado? Seria apenas 5 cubinhos daquele bem pequenininho que representa uma unidade cada um. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades aí representando meia dezena. Ótimo? Pronto, vamos para a próxima. E centena, professora? Como assim eu vou representar a centena? Isso, centena é uma representação que ela é composta por 100 unidades. 100 unidades de qualquer coisa. Neste caso, a gente trouxe aqui cupcakes. Quem não adora cupcakes? Então, aqui a gente está representando 100 cupcakes, representando uma centena. Ótimo? Mas então, o que representa meia dezena? Qual é a quantidade que vai representar meia centena? Aliás, perdão, meia centena. Então, olha só, meia centena vai representar 50 unidades, é a metade de 100. Aqui a gente trouxe, então, 50, olha só, cupcakes, representando meia centena. Mas como ficaria se eu fosse representar, então, com material dourado? Vamos lá ver, olha só, uma centena, eu vou representar aí, olha só, com essa pecinha. Essa pecinha representa uma centena, ou seja, tem 100 unidades aí formando essa plaquinha. Aí tem uma centena, ou seja, 100 unidades. E meia centena, como é que eu iria representar? Eu iria representar desta forma aqui, colocando apenas 5 tirinhas dessa, porque cada tirinha dessa representa uma dezena. Então, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 dezenas que representa aí a numeração 50, certo? Meia centena. Ótimo! Todo mundo já relembrou os conceitos? Todo mundo já lembrou? Perfeito! Então, vamos lá treinar um pouquinho. A gente observa aqui na telinha como vocês estão observando pipas. Quantas pipas a gente está observando aqui? Isso mesmo, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pipas. 5 pipas representa aqui nome. É a dezena? É a centena? É a dúzia? Isso, quem falou que representa meia dezena, falou corretamente, porque tem 5, certo? Meia dezena. E os picolés aqui, a gente está observando que tem quantos? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Representa o quê? Uma dúzia. 12, uma dúzia. Muito bem, parabéns. Vocês aí arrasaram. Vamos agora colocar em prática com as questões. Pega aí o caderno de vocês. Primeira questão. Vocês colocam aí número 1. Mamãe foi à feira e comprou 2 dúzias e meia de limões.
Quantos limões ela comprou? Lembrando, 2 dúzias, tá? E meia. Vamos lá ver, observem aí. Temos a letra A, 10, letra B, 12, letra C, 25 e letra D, 30. Representa como? Então, vamos fazer o seguinte. Toda vez que aparecer esses termos, vocês vão aí grifando, ou riscando embaixo, ou circulando, para que vocês entendam os conceitos bem direitinhos e não se percam, que consigam resolver bem tranquilamente, tá? Então vamos lá, ó. Ela falou que tem 2 dúzias, então eu coloquei aí vermelhinho embaixo, 2 dúzias e meia. Então, grifei aí para que vocês entendam que a gente tem que ter o foco nesses termos. Depois a gente vai fazer assim, ó. Se uma dúzia tem 12 e ela fala que tem 2 dúzias, então o que a gente vai fazer? A gente vai somar. Uma dúzia é 12, então 2 dúzias vai ser quanto? 12 mais 12 que dá 24. Então a gente já descobriu que tem 24 limões. Só que ela fala ainda que tem meia ainda quantidade de limões aí. É 2 dúzias e meia. Então 24 mais meia. Quanto é a meia dúzia? Quanto é que representa? 6. Então, 24, olha só, representando as 2 dúzias, mais o 6, que representa a meia dúzia. Então, 24 mais 6 é quanto? Isso, perfeito! 24 mais 6, 30. E qual é a letrinha que tem aí? 30. Muito bem, a letrinha D. Parabéns! Coloque no caderno aí de vocês, número 1 representando a primeira questão e a letrinha D como a letrinha correta. Ótimo, vamos para a segunda. Segundo, a professora da creche Tio Roberto fez uma gincana e sorteou meia centena de balas mastigáveis. Que maravilha! Quantas balas a professora da creche sorteou? Observem aí que ela fala que teve a gincana e que teve o quê? Sorteio de meia centena, certo? De balas mastigáveis. E aí ela quer saber quanto é que representa essa quantidade aí de meia centena. Letra A é 10, letra B é 12, letra C é 50 ou letra D é 100 balas? Vamos lá. Toda vez que a gente for resolver, precisamos grifar o termo para que a gente não erre, para que a gente sempre vá no foco principal da questão. Aqui ele está falando que é meia centena. Então vamos lá, ó. Meia centena. Se uma centena representa 100, então a metade de 100 vale quanto? Quanto que representa meia centena? A metade de 100. Perfeito, então meia centena é 50. A gente acabou, então, de resolver a questão. A letrinha correta é a letrinha C, que vale 50. Meia centena, 50. Muito bem, anotem no caderno aí. Número 2, representando a segunda questão, e a letrinha C como a letrinha correta. Terceira questão. A merendeira da Escola Municipal Carlos Alves fez uma dezena de brigadeiros e uma dezena de beijinhos de coco para a festinha de um estudante da turma do 2º ano A. Quantos doces ela fez? Então, observem aí, doces maravilhosos, quem não gosta, não é? Temos a letra A, 10, letra B, 20, letra C, 35 e letra D, 46. Novamente, vamos voltar para os termos que estão presentes na questão. Então, ela fala aí que fez, olha só, uma dezena de brigadeiros e também uma dezena de beijinhos. Então, uma dezena vale quanto? Isso mesmo, uma dezena é 10. Se ela fez 2 dezenas, sendo 10 de brigadeiro e 10 de beijinhos, então 2 dezenas equivale a 20. Só somar. 10 mais 10 é igual a 20. Então, qual é a letrinha que tem o número 20 aí? Perfeito! É a letrinha B. Então, coloquem no caderno de vocês aí. Terceira questão representando o número 3 e letra B como a letrinha correta. Vamos para a próxima. Quarta questão. Tio João estava na fazenda e resolveu ir até o galinheiro pegar os ovos que estavam lá.
Tio João, ele encontrou duas dezenas de ovos, só que quando ele estava voltando para sua casa, certo? Ele acabou derrubando meia dúzia de ovos no chão. Quantos ovos, então, restaram ainda com o tio João? Observem aí. Letra A, 18. Letra B, 24. Letra C, 30. Ou letra D, 50 ovos restaram. Para a gente não errar, volta novamente para o enunciado da questão, ou seja, a pergunta, e vamos grifar o termo. Então, vamos lá. Ó. Ela fala que foram duas dúzias. Se uma dúzia é 12, duas dúzias é quanto? Eu vou somar. Então, vejam só. Só que aí, olha só, ele derrubou sem querer, ele tropeçou e perdeu, certo? Derrubou, perdeu. Meia dúzia. Então, vamos lá com calma. Se meia dúzia é 6, ele perdeu 6 ovos dessas duas dúzias dele. Então, ó, uma dúzia é 12, duas dúzias é 12 mais 12, 24. O que é que eu faço agora? É uma adição ou uma subtração? Perfeito, é uma subtração, porque ele perdeu, ele quebrou no meio do caminho sem querer meia dúzia. Então, eu vou fazer o quê? 24, que é as duas dúzias dos ovos que ele tinha, menos os 6 ovos que ele quebrou no caminho sem querer. Então, 24 menos 6 é igual a... Perfeito, letra A, 18 ovos restaram ainda para tio João. Muito bem, coloque aí o caderno 4, certo? Representando a quarta questão, letrinha A com a letrinha correta. Vamos para a próxima, quinta questão. Observe a representação do material dourado abaixo. A gente está observando aí, olha só, três plaquinhas. Cada plaquinha dessa representa uma centena. Cada plaquinha dessa tem 100 unidades aí presentes nessa placa. Aí ela fala assim, ela equivale a, letra A, 3 dezenas, letra B, 3 dúzias, letra C, meia centena ou letra D, 3 centenas. Volta novamente aí para as plaquinhas do material dourado. Observe que tem 3. Então, cada uma delas representa uma centena. Então, temos, ó, olha só, 1, 2, 3 centenas. Então, qual é a letrinha que representa 3 centenas? Letrinha D. Muito bem, coloque aí no caderno. Número 5, representando a quinta questão, e a letrinha D como a letrinha correta. Vamos para a próxima, sexta questão. Um feirante vendeu meia centena de laranjas, meia centena, uma dezena de limões e 9 maçãs. Quantas frutas ele vendeu? Quer saber ao todo? Quantas frutas ele vendeu? Letra A, 120. Letra B, 129. Letra C, 69. Ou letra D, 87 frutas. Vamos com calma. Volta novamente ao enunciado, procura cada conceito ou cada número que está aparecendo aí para a gente poder resolver a questão com calma, bem direitinho e corretamente, certo? Vamos lá, olha só. Tá falando aí, ó, meia centena. Quando eu vejo o nome centena, eu já sei que é 100. Só que aqui no caso ele tá falando meia, ou seja, metade. Metade de 100 é 50. Além disso, está falando uma dezena de limões. Quando eu falo dezena, representa 10 unidades. Então, a gente sabe que tem 10 aí limões. E 9 maçãs, ou seja, 9 unidades de maçãs. Vamos lá colocando com calma embaixo. Ó. Meia centena representando 50. Então, temos 50 laranjas, mais uma dezena de limões, ou seja, 50 mais 10. E ainda mais 9 maçãs. Então, vou somar tudo. Então, ó, 50 mais 10 mais 9 vai ser um total de 69. Letrinha C como a letrinha correta. Então, coloca no caderno aí. 6, representando a sexta questão. Letrinha C como a letrinha correta. Sétima questão. Gustavo tem 15 figurinhas. Quantas figurinhas faltam para completar 2 dezenas? Olha novamente o termo, dezenas.
que representa 10 unidades. Letra A é 5, letra B é 15, letra C é 35 ou letra D é 50. Olha aí novamente, vamos voltar para o enunciado. Ele fala, ó, 15 figurinhas. Então, quantos aí, certo, faltam para completar 2 dezenas? Se ele tem 15 e uma dezena é 10, só que ele está falando que é duas dezenas. Falta o quanto? Olha só, se uma dezena é 10, 2 dezenas é 20, então de 15 até chegar em 20, falta quanto? Ou eu posso fazer 20 menos 15 para chegar ao resultado, tá? Diversas formas a gente pode utilizar ou pensar para resolver essa questão. Então, a letrinha correta é isso mesmo. Vou lá. Aqui eu utilizei, ó, 20, que é o valor das 2 dezenas, menos o 15, que representa as 15 figurinhas que eu tenho, igual a 5. A letrinha correta é a letrinha A. Muito bem, coloque no caderno aí. 7, representando a 7ª questão, e a letrinha A com a letrinha correta. Muito bem, crianças. E agora chegou o momento final. Este momento é o momento que a gente vai preencher a nossa folha de gabarito. Mas, tia, eu nunca ouvi falar, ou eu perdi as aulas anteriores e ainda não aprendi como faz uma folha de gabarito. Não tem problema. A folha de gabarito nada mais é do que uma folhinha que vocês podem ter na escola, quando a professora vai fazer uma prova, ou nas aulas que vocês vão fazer, ou as provinhas externas, como a Budep, a provinha Brasil, certo? Então, essa folhinha tem numeração de 1 a 7, certo? Representando as 7 questões que a gente acabou de resolver, e essas letrinhas ao lado é as letrinhas que tinha cada uma das questões. A gente vai pintar apenas as letrinhas que a gente acabou de anotar no caderno aí, que foram corretas, tá? A primeira questão, a gente marcou a letra D, então eu vou pintar toda a letrinha D como a correta. Segunda questão, a letrinha C, eu pinto toda a letrinha C. Terceira questão, toda a letrinha B eu vou pintar como a correta. Quarta questão, toda a letrinha A. A quinta questão, toda a letrinha D. Sexta questão, toda a letrinha C, e a 7ª questão, toda a letrinha A. E fica desta forma aí ao lado a nossa folha de gabarito, toda corretinha, bem bonito. Então é isso, crianças, espero que vocês tenham gostado bastante, porque essa foi a nossa aula de hoje. Então, beijos e até a próxima aula!